Índio que é dentista e internet. Essa frase do nosso futuro presidente da República, Jair Bolsonaro, que tem gerado uma treta aí na internet, a gente vai comentar, mas antes disso, peço que você se inscreva no nosso canal, clica aí no sininho para receber as notificações, compartilha esse vídeo com seus amigos e deixa o like. Bom, vamos lá. Então, falando sobre IBAMA, falando sobre o FUNAI, falando sobre a questão indígena, o Bolsonaro disse que os índios querem dentista e querem internet, e aí a grande imprensa achou isso um grande absurdo. Afinal de contas, onde já se viu querer atacar a cultura indígena, querer tirar os indígenas dos seus habitats naturais para fazer com que eles vivam essa vida fútil, né, dos ocidentais, do homem branco, hétero, de olho azul, que não tem cultura, que não tem absolutamente nada, né? A gente quer raptar ou acabar com a cultura dos índios porque, teoricamente, o Bolsonaro odeia índios. Bom, essa é a narrativa oficial, mas o fato é que a cultura indígena não tem absolutamente nada a ver com o fato de não ter acesso à internet ou a dentista. E, para usar como exemplo, eu cito a própria imigração japonesa, né, dos meus ascendentes que vieram para o Brasil com a sua cultura, vieram aliás com uma mão de obra muitíssimo barata, aí que o Brasil estava precisando e sofrendo muito preconceito, né? Falava-se à época sobre a ameaça amarela, né? Oficialmente se tinha documentos falando que os brasileiros não queriam se misturar com essa raça inferior de japoneses. Ao mesmo tempo, você teve até na Constituinte de 1946 uma votação que ficou 99-99 para proibir a entrada de japoneses no Brasil. E, aliás, o Partido Comunista, né, o Partidão PCB, liderado à época pelo senador Luiz Carlos Prestes, fechou questão para proibir a entrada de japoneses no Brasil. Então, só fazendo um parêntese aqui, hoje quando você vê toda essa história de movimento japonês de esquerda e não sei o que, não sei o que lá, saibam vocês, meus coleguinhas japoneses de esquerda, que se dependesse da esquerda brasileira, vocês nem estariam aqui, porque seriam proibidos de sequer pisar no território brasileiro, porque seria uma raça inferior, que não fariam jus à mistura ao povo branco e europeu que povoou o Brasil. Então você, japonês de esquerda, já precisa estudar um pouquinho mais da própria história para deixar de ser de esquerda. Mas voltando para a questão dos indígenas, né? O que tem a ver o japonês com o indígena? Fato é que hoje os japoneses integram a comunidade brasileira, né? Aliás, o maior número, né, de descendentes de japoneses do mundo, fora do Japão, evidentemente, está no Brasil, né? Tem uma comunidade gigantesca aí, estima-se 2 milhões de pessoas, e essas pessoas não estão isoladas, não estão morando em feudos, não estão usando katanas, são japoneses que, apesar de manter a cultura de comer com hashi, muitas vezes também usam garfo e faca, né? São japoneses que estão integrados na sociedade, que usam a internet, que estão lá com dentista, que estão lá com absolutamente tudo que muitas vezes não se originou da cultura japonesa, mas que foi um avanço civilizacional e que todo mundo tem direito de usar, e mesmo porque é uma coisa que beneficia a todos, ainda mais, né, separar por culturas não faria o menor sentido num país tão miscigenado quanto o Brasil. Então, um dos povos, né, um dos povos imigrantes no Brasil que mais manteve essa cultura foi a comunidade japonesa, foi o povo japonês que todo ano faz o Festival do Japão, que todo ano produz aí suas comidas, faz suas danças tradicionais, mantém suas lutas tradicionais, mas ainda assim não precisa de uma terra separada para pagar a dívida histórica. E se a gente fosse falar de dívida histórica aqui e fazer um vitimismo, temos aí, como eu acabei de citar, uma emenda constitucional que já tentou proibir a entrada de japoneses no Brasil. Então a gente poderia falar em dívida histórica, poderia falar na compensação por todo o preconceito que os japoneses sofreram no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, porque os japoneses estavam no eixo e aí o Brasil não estava e não sei o que lá. Mas enfim, fato é que os índios podem manter a sua cultura exatamente da mesma maneira, tendo acesso a, como o Bolsonaro bem disse, dentista e internet, que são dois exemplos muito comuns. Não é porque eles têm a sua cultura e têm de manter a sua cultura e têm o desejo de manter a sua cultura que eles são obrigados a, pro resto da vida, ficar caçando com arco e flecha, ficar pescando com vara de pescar, ficar isolados nas suas comunidades. Ficar isolado não significa preservar a sua cultura, significa isolar a sua cultura. E isso, aliás, é produto de um pensamento bastante preconceituoso contra os indígenas, desses que posam de defensores dos índios. Por quê? Quem diz defender os índios fala: ah não, mas os índios
são pobres coitados, né? Nós temos uma dívida histórica gigantesca com eles, porque os portugueses, espertos, malvadões, cheios de tecnologia, vieram para cá, acabaram com os índios, tomaram o Brasil dos índios, e aí os índios ficaram isolados, coitadinhos, veio o português, eles já saíram fugindo, não puderam fazer absolutamente nada, quando a história é bem diferente, né? Os portugueses chegaram aqui num número bem limitado e se depararam primeiro com uma terra absolutamente desconhecida, com um clima diferente, com animais diferentes, um lugar completamente diferente da Europa, com povos completamente diferentes e povos já extremamente organizados. Os povos indígenas não eram um grande negócio, às vezes faz parecer, os livros de história fazem parecer que as tribos indígenas eram uma anarquia, era um negócio meio bom, selvagem, russoniano, o pessoal que não sabia muito bem o que estava fazendo, estava só lá feliz e saltitando, vivendo na natureza, né? Um negócio meio um arcadismo, né? Ah, os índios estavam lá, tal. Mas na verdade não era bem assim, né? São comunidades indígenas extremamente organizadas, que inclusive já havia uma grande disputa de poder entre si, guerreavam entre si, e justamente nesse contexto de guerras entre tribos indígenas que entraram os portugueses, que estavam num território absolutamente desconhecido, num número muito menor do que os indígenas, e que tiveram de fazer alianças com esses indígenas para que pudessem avançar, pudessem conhecer a terra, pudessem explorar mais do Brasil. Ou seja, na verdade, não teve essa história de que todos os índios estavam juntos, aí vieram os portugueses e acabaram com os índios. Não, se na verdade todos os índios, todas as tribos indígenas tivessem se unido para atacar os portugueses e acabar com os portugueses tinham ido embora e não teriam voltado mais, simplesmente porque seria impossível naquela época mobilizar uma força tão grande a ponto de você combater ali milhares e milhares e milhares e milhares de indígenas que já estavam acostumados com a sua terra e tinham a vantagem de estar defendendo da costa navios invasores. Então, o que aconteceu foi que os portugueses vieram, fizeram alianças, né? Tiveram trocas, e não trocas como às vezes o pessoal fala, o índio foi lá, deu 1000 quilos de ouro e aí aceitou um espelho do português. Não, na verdade eram trocas de fato com coisas úteis para os indígenas, úteis por portugueses, eram trocas muitas vezes que acabavam, né, pela tecnologia da época, sendo muito mais úteis para os indígenas e que eles muitas vezes utilizavam com fins bélicos para atacar outras tribos rivais e se aliavam a esses portugueses para atacar essas outras tribos indígenas. Então os portugueses basicamente, dentre a guerra de tribos que já havia no Brasil, foram utilizados como uma espécie de moeda de troca. E isso não quer dizer que os portugueses são coitadinhos também, o que quer dizer basicamente que eles estavam no seu jogo de interesses e interessava a eles ser moeda de troca dessas tribos indígenas para eles poderem se integrar, né, ter ao mesmo tempo uma força protegendo eles, ensinando as especificidades do território e fazendo com que eles avançassem sobre outras tribos e compartilhando os espólios daquelas invasões. Então, na verdade, essa historinha aí de que não, agora vamos pedir desculpa, devolver para os índios, não sei o que, baboseira. Os índios participaram de guerras, eram organizados, eram fortes, tinham estratégias lá e já guerreavam há centenas de anos, muito antes dos portugueses chegarem, e não foi os portugueses que trouxeram toda a desgraça, a fome, e soaram as trombetas do apocalipse. Então, essa visão que a gente tem basicamente, que é espalhada pelos livros de história, que é espalhada pela grande imprensa, não interessa aos índios, interessa às corporações que dizem defender os índios, mas na verdade só estão lá sendo parasita de dinheiro público com o pretexto de defender os índios e na prática não está defendendo absolutamente nada. É uma coisa meio parecida, para a gente fazer uma analogia mais próxima da nossa realidade, com a Uni, por exemplo, né, que está lá dizendo representar os estudantes, não sei o que, precisa de apoio para representar os estudantes, aí vai lá, recebe 40 milhões para reconstruir uma sede que foi destruída na ditadura militar e usa esses 40 milhões para fazer festa. Então, é basicamente a mesma coisa, uma corporação que diz defender determinado grupo que supostamente seria de coitadinhos, mas na verdade esse grupo está sofrendo justamente por causa dessa suposta proteção. Na verdade, a melhor coisa para os índios seria manter a cultura deles dentro da sociedade, tendo o índio empresário, advogado, dentista, professor, juiz, político, promotor, em todas as esferas da sociedade, mantendo a sua cultura, fazendo festivais indígenas e inclusive espalhando a sua cultura para o resto da população, que é basicamente, como eu citei no começo, o que a comunidade japonesa faz, que mesmo integrada na sociedade, ela não se deixa absorver por outros caldos culturais, mantém coesa até hoje
mesmo já estando aí na terceira, quarta geração, mantém coesa ainda a cultura japonesa e utiliza festivais, utiliza eventos, peças de teatro e filmes para espalhar essa cultura para outras pessoas descendentes de imigrantes de outros locais do mundo, e exatamente a mesma coisa poderia ser feito com os indígenas. Essa história de querer isolar, deixar os índios lá no meio do mato, sofrendo ainda com coisas que a gente já superou há séculos atrás, só sob o pretexto de proteger a sua cultura, na verdade está simplesmente marginalizando, tratando como cidadãos de segunda classe aqueles que sempre fizeram parte da nossa nação, que já estavam aqui e que deveriam se integrar à sociedade como qualquer outro povo, como qualquer outra cultura de um país tão miscigenado quanto o Brasil. Então, vamos parar do chororô aí falando sobre a fala do Bolsonaro. Vamos integrar os índios na sociedade, e se você acha que para manter a sua cultura você precisa ficar isolado, vê lá qual ascendência você tem, se isola lá numa mini comunidade, faz lá uma mini comunidade italiana no meio do mato, faz uma mini comunidade alemã no meio do mato, uma mini comunidade japonesa no meio do mato, chinesa no meio do mato, africana no meio do mato. Evidente que você não quer isso, mas então por que você quer isso para os indígenas?